Meus amigos, bom dia. Neste vídeo, irei abordar uma importante descoberta, na realidade, uma confirmação científica do que já há algum tempo se discute sobre a natureza da equação de Schrödinger da física quântica, que nos aproxima bem mais da natureza da realidade de nosso universo. Demonstra inequivocamente de que estamos diante de uma ilusão. Isso redundou no Prêmio Nobel de Física de 2022 e que nos trouxe mais para perto de uma ultra ou hiper inteligência e consciência universal que podemos tranquilamente chamar de Deus. Mas não ficarei por aí. Abordarei assuntos muito elevados que desenvolverei agora e em vídeos futuros, chegando cada vez mais perto do que nos revela o Coran. Apesar de sua grande contribuição com a teoria quântica, Einstein passou a não concordar a partir de certo momento com alguns dos seus conceitos, principalmente na interpretação de Copenhague, conhecida como a interpretação ortodoxa, onde passou-se a encarar a natureza como tendo efeitos probabilísticos e não determinísticos através da interpretação probabilística da equação de Schrödinger. Falando Einstein, a seguinte frase: Deus não joga dados. Com isso, ele e outros dois físicos criaram um artigo em 1935 conhecido como paradoxo EPR, onde as letras E representavam Einstein, Albert Einstein, P, Boris Podolsky e R, Nathan Rosen, onde eles demonstravam ou tentavam demonstrar que aquela interpretação e a própria equação, onde nesta última não negavam a sua efetividade, importância e amplitude, mas neste trabalho alegavam existir variáveis ocultas que não retirariam a sua validade, mas a limitariam em abrangência, criando para isso um exercício mental, o do entrelaçamento quântico entre partículas, onde uma partícula emaranhada, entrelaçada quanticamente com outra, participaria em formação com a sua parceira, onde ao interferir com uma estaria instantaneamente interferindo com a outra, mesmo que estivessem dos lados opostos do universo. Isso, segundo eles, contrariariam os fundamentos da física, principalmente o da relatividade especial, onde nada e mesmo a informação poderia ultrapassar a velocidade da luz, sendo exatamente aí o lugar que estariam as variáveis ocultas, um termo que enquadraria o entrelaçamento quântico na relatividade especial, fixando com isso a teoria quântica em um frame determinístico. Alguns experimentos ao longo do tempo demonstravam que as partículas entrelaçadas quebravam esta regra, e que havia assim um efeito instantâneo entre partículas, demonstrando praticamente que os princípios da equação de Schrödinger, do jeito em que estariam certos. Mas, infelizmente, muitas interpretações sobre estes experimentos foram levantadas e todas convergiam para uma forçosa conclusão que obedecesse aos fundamentos da física relativística especial, onde concluíram que, na verdade, a informação não ultrapassaria a velocidade da luz. Li algumas dessas conclusões, mas, na verdade,
não me convenceram muito, e parecendo alguma distorção mental para enquadrar os efeitos retirados da experimentação ao frame da relatividade especial, e já há algum tempo, nos meus estudos sobre a relatividade especial, me sugeriam existir este princípio intrinsecamente nela própria. Só faltaria entrar mais profundamente nos fundamentos da teoria, coisa que simplesmente não teria tempo para fazê-la e precisaria estudar um pouco mais de matemática para poder elaborar os princípios, e que novamente me faltava tempo para me dedicar, coisa que lamento muito não ter tido força de vontade rompendo os obstáculos para fazê-lo. Agora, em 2022, o Prêmio Nobel de Física dos físicos Alan Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger demonstrou que não existem as alegadas variáveis ocultas sugeridas pelo paradoxo EPR, demonstrando que neste caso não há limitação de velocidade da informação estabelecida pela física da relatividade especial, e que a natureza se comporta exatamente como a teoria quântica estabelece. O que isso demonstra é que, na verdade, fazemos parte de um sistema onde não existem distâncias, sendo estas meramente uma ilusão, ou seja, o universo é verdadeiramente uma ilusão. Mesmo no caso da relatividade especial, já existe uma certa compreensão do espaço provocado pelas velocidades relativísticas. Isso soa redundante com o princípio revelado por Moshe Ben Maimonides, também conhecido pelo acrônimo Rambam, filósofo, médico e sábio judeu que viveu no século XII da Era Comum, e também foi médico de Saladino em seu livro Um Guia para os Perplexos, que cita a unidade entre o observador, a observação e o observado, que é uma mesma entidade de consciência, demonstrando a sua característica una, o que demonstra que nada no universo tem esta separação ilusória, sendo na realidade uma só coisa, a consciência, ou o grande pensamento universal, do qual também participamos em nossas consciências. Na verdade, um dos grandes expoentes da física quântica, David Bohm, se interessou por um filósofo indiano, Jiddu Krishnamurti, em seu livro The Observer and the Observed, que é intrinsecamente filosofia hinduísta. Neste caso, de certa forma, em muitos pontos, irmã da filosofia da Torá. Não se esqueçam que dos 4 rios que se separam do Gan Eden, mal traduzido como Jardim do Éden, do rio que vem do Éden, temos o Pishon e o Gihon, que representam o rio do Egito, o Nilo, a cultura egípcia, e os Ganges, a cultura indiana, sendo por isso que encontramos muitos elementos comuns na Torá com estas culturas, ou pelo menos citações de elementos comuns. As separações religiosas e teológicas é que criam os paradoxos entre elas. Já esclareci o fato de que os rios representam a cultura e o conhecimento de cada povo, retirando isso das regras de hermenêutica de Hillel e de citações de Passuquim, versículos da Bíblia hebraica. Os outros 2 rios, Tigres e Eufrates, são autoevidentes, se envolvendo com a cultura mediterrânea, babilônica, e com a cultura do próprio berço de Arão, do qual veio Abraão. Seus descendentes, e onde repousa a própria cultura da Torá. O próprio rio Eufrates é citado na Torá como a fronteira superior a Israel. Bereshit, Gênesis 15:18. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo:
a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Todos os elementos citados, inclusive personagens, são metafóricos e descem profundamente em conceitos muito importantes no desenvolvimento das culturas e alma humanas. Um ponto muito importante a ser considerado é que a Torá tem múltiplas interpretações e leituras do seu próprio texto, pois a Torá original, estas que são lidas pelos rabinos nas sinagogas, não apresentam nenhuma sintaxe aparente, bem como vogais e acentuação, nem mesmo a canção, sendo lidas pelos rabinos e cantores, através de elementos em suas próprias mentes que advêm da decora dos textos. Ao ser usada, a Massorá põe o texto em uma caixa, a limitam, perdendo-se os outros textos que simultaneamente poderiam ser vistos no texto sonantal original. Para ilustrar, podemos citar o texto do primeiro passuque da Torá, onde existe uma enorme quantidade de leituras aliadas a possíveis bifurcações em uma rede imensa com mais de 2.500 significados completamente diferentes, como citadas em literaturas pertinentes. Principalmente porque também não sabemos com precisão onde inicia e termina um texto em particular, devido à completa ausência de pontuação. Exemplo, vírgula, ponto, vírgula, início de frase, parágrafo e etc. Só a ideia do que se deseja transmitir ou compreender, e mesmo um conhecimento prévio de sua existência revelado, é que balizaria o texto. É incrível, mas é a pura verdade. Vou apresentar um exemplo característico disso. Já citei o primeiro passuque, versículo da Torá, que ao invés de dizer "No princípio criou Elohim os céus e a terra", estariam pelas regras de construto do hebraico bíblico e das regras gramaticais dizendo "Do princípio dos céus e da terra criou a Elohim", o que mudou completamente o objetivo de toda a Torá, mas estaria rigorosamente de acordo com todas as regras gramaticais do hebraico bíblico e da Massorá, e afasta definitivamente o fato de o primeiro passuque, versículo da Torá, está falando da construção do nosso mundo. Bom, isto estaria dentro da caixa estabelecida pela própria Massorá, mas se saíssemos e empregássemos apenas o texto consonantal, como na Torá da sinagoga, teríamos uma liberdade muito maior para fixar um outro significado ao texto que nos daria uma informação muito maior sobre o assunto. O Beit com Shvá, que forma a palavra por, poderia alternativamente ser Beit com Patar, que seria Ba, que significaria na, e em seguida o Resh, o Aleph e o Shin formariam a palavra Rosh, cabeça, continuando com o sufixo Yud, Tav, que daria grandiosidade ou enfatizaria o texto ao significado da palavra cabeça. Então o texto final ficaria: na cabeça criou Elohim o céu e a terra. Vejam que a palavra cabeça foi enfatizada pelo sufixo it, que lhe dá grandiosidade, principalmente pelo fato de ser relativa a nada mais nada menos que a cabeça de Elohim, que evidentemente é grandiosa, não se referindo a uma cabeça física, mas a uma metáfora do pensamento ou mente de Elohim, o que nos faz auferir que o céu e a terra foram criados do pensamento de Elohim, afirmando que toda a criação é em si um grande pensamento, principalmente pela enfática função do sufixo it.
que lhe confere grandiosidade e a principal característica de ser um pensamento, mesmo que grandioso, tratar-se de algo virtual, simplesmente pelo fato de ser um pensamento. Uma outra conotação muito importante é a parte do que já falamos anteriormente das limitações do hebraico no emprego do verbo ser e estar no presente, onde não poderíamos dizer eu sou, somente Deus pode dizer isso, como falamos no vídeo anterior, pelas limitações de não existir o verbo ter, sendo nós obrigados a dizer existe para mim um, etc. E sermos seres virtuais e simplesmente relacionais. Vejam o vídeo referido no card acima para entenderem toda a dialética. Existem os nomes para nos referirmos a Deus, que revelam muito a respeito desta ilusão e que vamos ver agora. No vídeo anterior, apresentamos um pedaço do Simã 5 da obra O Tur Orahaim, de Rabbi Jacob Ben Asher, conhecido como Baal HaTurim, o mestre de Turim do século XIII da Era Comum. Simã 5, Tur Orahaim. Vamos à terminologia do Tur. Aleph Dalet, como prefixo da terminologia da senhoria. Para ele é o Senhor sobre tudo. Exemplo: Adon, Senhor. Adonai, meu Senhor. El, Aleph Lamed, é a terminologia do poder e da dominação, como em, abre aspas, ele levou os deuses Elim da terra, fecha aspas. El também significa Deus, mas no sentido de poderoso. E ao mencionar Elohim, ele realmente deve pretender que ele é poderoso e firme, pois possui a capacidade sobre os reinos superior e inferior, utilizando-se do prefixo El. Na verdade, aqui significa que Elohim é o mestre de todos os poderes. Yud, Rei, Yah, como a terminologia do ser. Ele foi, é e será. O Tetragramaton, como o nome mais elevado de Deus. Yud, Re, Vav, Re, o nome não só impronunciável, por haver se perdido sua acentuação, vocalização, etc., mas também por ser proibida a sua utilização no templo sagrado de Jerusalém. Era pronunciado pelo sumo sacerdote uma vez por ano no Yom Kippur, dia do perdão. É referido e falado desde a antiguidade e até hoje como Hashem, o nome, mesmo quando lido se referindo ao mais alto nome de Deus. A razão por não ser empregado o verbo ser no presente na língua hebraica, na Torá, em Bereshit Gênesis 32, 29, no episódio lá da luta de Yaakov com o visitante da noite, no término da luta, ele disse: seu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque você tem poder de comando com um anjo de Deus e com os homens, e você prevaleceu. Note que quando ele se transforma em Israel, ele está se elevando à condição de anjo, porque esse eu vou explicar mais tarde. E aí ele tem a capacidade de ganhar a luta de um anjo, tá? Porque ele se transformou. Quando ele foi denominado Israel, ele passou a ser um anjo, tá?
Oséias 12:5. No ventre ele agarrou o calcanhar de seu irmão e com sua força lutou com o Elohim. 5. Lutou com um malar, anjo, e prevaleceu. Ele chorou e implorou a ele. Em Betel ele o encontrará e ali ele falará conosco. 6. E Hashem é o Deus dos exércitos. Hashem é o nome. Vamos nos deter nesses últimos dois quadros. Em 32:29 ele lutou com o Elohim, na verdade um anjo. Veja-se também que Oséias 12:5 é confundido o nome Elohim em hebraico com malar, anjo, pois é realmente assim. Para toda a Torá, todos os seres poderosos que têm poder são chamados de Elohim, mestres de todo poder, intercambiáveis com malachim, anjos, que em síntese são a mesma coisa, a menos quando estiverem sendo referidos a Hashem, o nome, ou o tetragrama, Yud, He, Vav, He. Veja-se em Bereshit 2:7, quando ele sopra nas narinas do homem, o sopro ou fôlego da vida, Neshama, foi usada a forma combinada de Elohim e Hashem, como na figura do vídeo. A própria palavra Elohim significa deuses, no sentido genérico, como um objeto ou substantivo. Por exemplo, outros deuses, deuses do Egito, etc. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas a alma da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Note-se que quando ele se refere ao tetragrama em Oséias 12:6, no quadro anterior, o nome mais elevado de Deus frisa: Hashem é o Deus dos exércitos. Hashem é o seu nome, significando que é o mais alto e único ser e Deus existente é Hashem, Deus dos exércitos, sendo os outros criaturas, todos e sem exceção, criados por ele, vivendo em seu interior. Vejam na mais alta prece de Israel: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouça Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem é um. O significado é que Deus é Hashem e os outros são Elohim, fonte de poder, mas são fontes secundárias, sendo o único ser real Deus, Hashem. Em algum momento, o próprio Hashem pode ser chamado de Elohim, pois ele também é uma fonte de poder, como já mencionado, sendo na verdade a única e infinitamente mais alta fonte. Como referido anteriormente, estes são os significados dos nomes usados para nos referirmos a Deus, e a palavra malar, mensageiro, intercambiável com Elohim, não significando que seja um carteiro, mas mensageiro, principalmente de poder, que pode criar em outras camadas espirituais também outros seres criadores, outros malachim, podendo ser encaradas como extensões de Hashem, com o objetivo de criar todas as camadas do nosso universo, sejam estas espirituais ou materiais, mas todas inteiramente virtuais, sendo esta a forma que o universo inteiro funciona e é criado. Estes malachim, anjos, também funcionam como trocadores de informações entre todas as camadas da criação, Olamot, mundos ou universos, por isso o seu sugestivo nome. Veja que quando somos criados, fomos feitos à imagem e semelhança de Elohim e não de Hashem, o que significa que somos, na realidade, fontes de poder, só que presentemente a maioria de nós não tem méritos para sê-lo. Veja-se que fazemos parte
e uma cadeia de Elohim e Malachim. Também somos construtores de nosso universo, parceiros em sua construção. Estaremos construindo um mundo material onde se dará o encontro final. Mencionarei isto mais tarde em outro vídeo. Verá que significa o onde do segundo livro da Torá, sendo o primeiro o quem. Mas é preciso entender que o fundamento do mundo é o tzadik, justo, referido na Torá como Melech, rei, pois tem total autocontrole, ou seja, controle de seu mundo ou reino, rei do seu reino. Por isso é assim chamado. O passo seguinte do Melech, ou rei, é a introdução de uma letra Aleph, Deus, na palavra Melech, e a transforma em Malar, anjo, sugerindo para aqueles que não compreendem que o homem, o estado de Malar, anjo, é um degrau acima da condição de Melech, tzadik, o justo, sendo este o objetivo do homem. No próximo vídeo estarei falando sobre Kedushá, santidade e os méritos, sendo os seus atributos, bordagem desta semelhança, e assim cumprindo o objetivo da Torá e de Deus, de sermos santos, cumprindo o seu mandamento.